Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo para São Paulo e Jorge Wilstermann. É a terceira rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. São Paulo faz o seu segundo jogo seguido fora de casa. Aliás, seguido não, né? Mas é o segundo jogo fora de casa e vai ter mais um na sequência. O São Paulo já vai emendar mais um jogo semana que vem fora de casa. Dessa vez o adversário é o boliviano Jorge Wilstermann, que ocupa aí a penúltima colocação do grupo por saldo, tem apenas um ponto ganho. E no campeonato boliviano é o quinto no grupo B, com 8 times em 11 jogos disputados, hein? Vejam só, o nosso adversário. E o São Paulo aí que está usando as suas formações alternativas para essa competição. Nós já falamos em outros vídeos aí que o São Paulo talvez não precisasse levar muito a sério esse jogo, porque o São Paulo só precisa ganhar em casa, mas é o não levar a sério e levando a sério, porque na estratégia, uma vitória ou um empate já dá a possibilidade do São Paulo planejar poupar jogadores em outras partidas mais para frente da Sul-Americana. Tô aqui com o Fabião, camisa pesada, vamos debater um pouquinho dessa partida. E aí, Fabião, é essa a estratégia mesmo? É um jogo que não tem tanto peso, mas ao mesmo tempo tem, né? Porque se você vence, lá para frente dá para dar uma maneirada também nos jogos em casa, né? Sim, Marlos, boa noite a todos. E sim, Marlos, você vê que o nosso adversário que está na Libertadores, o Palmeiras, ele chegou num ponto que ele poupou, vai poupar jogador agora, vai jogar fora de casa, vai poupar jogador porque jogou o clássico no sábado. Você entendeu? Jogou contra o Flamengo acho que na quarta, Isso. E os clássicos no sábado vai poupar. Isso sim, Marlos, significa é lógico que planejamento, Marlos, né? Eu acho um pouco diferente da questão do Rogério. Aí eu vou te falar o porquê, Marlos. Marlos, eu estava assistindo o jogo do São Paulo depois de assistir tudo e tal, São Paulo e Bragantino, e eu vou começar a criticar alguns jogadores mais específicos, né? O caso do Nicão, o caso do próprio Patrick, o próprio Colorado, que fez uma péssima partida, é um cara que eu gostaria muito que entrasse no meio-campo do São Paulo, quando eles tiverem ritmo de jogo. Esses jogadores estão sem ritmo de jogo, Marlos. Ah, mas o físico deles tem que deixar jogar. O jogador precisa ter o ritmo de jogo. Vai estourar o jogador? Se estourar o jogador, aí é igual aquilo. Você vê, nós ficamos numa gangorra que a gente não consegue achar o tempo certo, entendeu? Então, por isso que eu acho o seguinte, precisamos dar ritmo para esses jogadores. E aí entra o que você está falando. De repente, se o Rogério tivesse pensado, tivesse falado assim, ó, o time que vai jogar a Sul-Americana é esse aqui. Sim. E o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro nessas 6 primeiras rodadas é esse aqui. Lembra lá atrás, quando nós começamos o Campeonato Paulista, começamos muito mal? Desculpa ser até alongado, só para você entender. Se nós tivéssemos, de repente, começado com o time da Copinha, talvez, né? Talvez, tudo no contexto, talvez, né? Que isso não funciona. Talvez nós pudéssemos ter ficado em primeiro lugar no campeonato e ter disputado a final contra o Palmeiras. Sim, já entrava mais inverso. forte. Entendeu? Mais forte. Você tocou num assunto importante, Fábio, que é a questão de ritmo de jogo, né? A questão desses revezamentos, a gente hoje poupa um jogador para não estourar. Vamos supor assim, a gente vai economizando alguns jogadores e vai usando outros. Mas se você usa aquele titular e ele estoura, quem que vai jogar? Não é esses que nós estamos usando hoje no lugar dele para poder poupá-lo? Ou seja, dá na mesma, tá jogando do mesmo jeito. É isso que eu quis dizer com o meu raciocínio. Entendeu? Tá jogando do mesmo jeito. Então é uma boa partida aí pra gente poder dar ritmo para alguns jogadores. Com certeza o Miranda, que tem jogado pouco, vai jogar esse jogo, né? Vai aparecer aí, agora vai ter o lado ruim também, né? Vai aparecer provavelmente um Igor Vinícius. Eu já acho que seria um bom jogo pro Moreira. Entendeu? Sim. Moreira precisa de ritmo. A gente viu aquele dia que a gente precisou de um reserva pro Rafinha e o Igor Vinícius não tá à altura, então de repente é um bom jogo pro Moreira. Lateral esquerda, de repente testar alguém da base, a gente tem aquele Patrick lá que tá... poderia ser uma boa também, porque a gente tá vendo que o Reinaldo sem ritmo é infinitamente pior do que um... né? Então assim, a gente poderia usar isso. Agora uma questão que eu vou trazer para você é o seguinte, no jogo do fim de semana aí no sábado, a gente usou o Colorado no meio campo e não usou o Pablo Maia, né? E a gente também não utilizou, a gente usou o Arboleda na equipe titular. Já seria um indício que pode ter uma mesclada para esse jogo, de repente não aparecer tantos reservas para esse jogo? Olha, Marlos, é uma incógnita, é uma boa pergunta e uma incógnita de responder isso, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que o Rogério fez. Você veja, é interessante isso que você está colocando. Eu vou te falar uma coisa. Por que a insistência em alguns jogadores
e a desistência de outros jogadores. Se você tem que formar o elenco para dar o ritmo de jogo e não estourar eles, então é óbvio que você tem que movimentar todos, né? E a última entrevista do Rogério, ele quis dizer exatamente o quê? Que os jogadores que muitas vezes jogam esses jogos menores aqui, eles não jogam com a mesma intensidade, e é verdade. Mas isso cabe ao treinador dizer, olha meu amigo, esse aqui é o jogo. Sim. Entendeu? Aí entra aquilo que os jogadores, os boleiros muito falam, é a questão do treinador ser honesto com o jogador, ser verdadeiro, entendeu? Então a gente a gente não consegue entender isso aí. Por exemplo, você deu o exemplo do Igor Vinícius. Esse é um jogador que, entendeu, já deveria já arrumar outro caminho e ter ficado com o Natan. O Moreira, igual você falou, se o Moreira joga esses jogos revezando com o Natan, vai pegando já uma cancha, já pega uma cancha de times estrangeiros. Já começa, o Thales a mesma coisa. Só que a gente tá julgando, muitas vezes a gente é lógico, a gente julga o jogo, né? A gente comenta o jogo, a atuação boa ou ruim. Mas depois eu começo a observar, tem jogador que, entendeu, entra, fica 5, 6 jogos sem jogar e entra nesse jogo, não adianta. Não vai, né? Não vai dar certo. Agora você falou da motivação, acho que o treinador tem que chegar para esses jogadores Exato. E mostrar, ó, tem vaga no time titular. O time titular não tá unânime todos os jogadores, tem vaga, é só mostrar serviço, né? Exato. Então é um jogo que de repente pro São Paulo os 3 pontos não esteja valendo muito, porque o São Paulo já é líder do grupo, Sim. Né? Não vai perder a liderança nessa rodada, então é um jogo que não tem essa relevância, tem altitude, tem viagem e tudo mais. Porém, para os jogadores que vão a campo, é uma boa oportunidade de mostrar serviço e, de repente, começar ali e brigar por uma vaguinha. Exato. Você falou da lateral direita, o Rafinha é um jogador provavelmente renova, né? Porque o contrato dele prevê 1 ano de renovação, mas é um jogador já de uma certa idade que talvez só seja essa renovação e fim de linha para ele no São Paulo. É uma oportunidade de chegar para o lateral direito e mostrar, ó, mostra serviço, porque amanhã é você o titular dessa vaga. Exatamente, né? Perfeito a colocação. Você tem que planejar, entendeu? Aí você tem que lidar com o ser humano, você tem que colocar para ele objetivos para que ele corra atrás. Você falou bem interessante a respeito do Rafinha. O São Paulo, em certos jogadores, está fazendo o planejamento certo. Eu acho que o Miranda jogando uma vez por semana, eu acho que é certo. É o ideal, né? É o ideal. Eu acho que o Rafinha, como está fazendo, é o ideal também, entendeu? Outros jogadores, entendeu? Agora, por exemplo, poupar Pablo Maia, né? Voltando, desculpa um pouco ali o assunto do jogo do Bragantino. Pô, pelo amor de Deus, quantos jogos o Léo Pelé foi para lateral e não jogou nada? Não jogou nada. Então, quer dizer, é um jogador que ele já se adaptou a zagueiro, até porque ser zagueiro é mais fácil. Você marca, entendeu? Mas você não tem que ter o apoio. Lições aprendidas também. Exatamente, as lições precisam ser aprendidas. O que mais me surpreende com relação aos esquemas do Rogério, aí entra a questão da teimosia, é você insistir com coisas que não funcionam. E para esse jogo também uma lição aprendida é o seguinte, no último jogo o Rogério focou numa defesa mais alta, né, por causa do risco de bola aérea, e já começou o jogo com 1 minuto tomando um gol de bola aérea. Ou seja, às vezes no futebol não adianta você focar muito na questão assim de, vou deixar um time mais alto. Não, foca também em atacar. Você estava enfrentando o time reserva dos caras. Então, ao invés de eu ter um lateral mais alto para defesa, eu posso ter um lateral mais contundente para o ataque, porque eu estou enfrentando o time reserva. Então, vamos ver aí a estratégia. Não adianta ter tanto medo da altitude. Se a gente tiver posse de bola, quem vai correr é o adversário, né? É verdade. Entendeu? E cansa todo mundo. Vamos pro palpite do jogo aqui, Fabião. Placar para essa partida aí de quinta-feira. Olha, Marlos, eu acho que o São Paulo vai vencer esse jogo aí também, cara. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo aí. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo por 2-1. 2-1? 2-1. Eu acho que o São Paulo, ele teve um bom resultado. Esse bom resultado vai dar um ânimo a mais para a rapaziada, né? E eu acho que o São Paulo vence essa partida lá mesmo, com atitude e tudo. Eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. O time do Jorge Wilstermann venceu um jogo nos últimos 9 que disputou. Jesus amado. Tá incluso aí as 2 partidas da Sul-Americana. Sabe qual é que o Silva ainda joga lá? Quem tá jogando lá, André Chaves. André Chaves, que jogou pelo São Paulo, meteu aquele golaço no Atlético Mineiro lá do meio da rua, lembra? O Chaves. O Chaves tá lá, Chavitos tá lá. Então eu tava olhando os placares aí, o The Strong tem tomado gol pra caramba. O último jogo acho que foi 3-3, eu vou de 3-1 para o São Paulo. Convido você a participar e deixar seu palpite, comentar aí nos comentários do vídeo. Se inscreve no canal, deixa teu joinha e nos vemos no pós-jogo. Um abraço, até mais.